Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos em MGHT11 e a gente tem várias atualizações para a gente dar uma olhada nesse fundo, né? Tem questão lá dos imóveis, tem questão também das operações, também tem questão das distribuições para a gente dar uma olhada, as expectativas, enfim, vamos ver como é que tá o fundo e o que é que dá para esperar dele para os próximos meses, né? A gente tem alguns números iniciais, como questão de taxas de administração, performance, segue o que já vinha de relatórios anteriores, número de cotistas, 5.100 cotistas, a última distribuição foi zerada, né? Inclusive já fazem alguns meses que essa distribuição bem zerado, né? A última foi lá no mês 7, né, dia 17/7 foi o último pagamento, foi 3 centavos por cota, e desde então ele não vem pagando. Inclusive tinha sido anunciado, né, que ele estava retendo valores, caso viesse a precisar, ele teria algum valor para usar. E inclusive ele usou valores, ok? Fez pagamento, a gente vai dar uma olhada nisso. Vamos lá. O fundo distratou, né, os contratos de locação com a Celene, isso aqui você já sabe, né? Já tinha saído fato relevante, enfim. E aí tem tanto as operações, né, referente a Celene, todas as operações do fundo. O fundo é 100%, digamos assim, que do devedor Celene, né? Uma parte são imóveis que eram locados a Celina, né? A gente vai ver que tem imóvel ali que já está com um novo operador, né? O outro imóvel está parado. Também tem questão dos CRIs, que todos os CRIs também eram com a Celina, né? Então o fundo ficou 100% inadimplente, né? Só dando um resumo aqui para quem está entrando, vendo agora a questão desse fundo. Enfim, 2 imóveis ele tem. Ele tem vários CRIs, todos da Celina, como a gente vai ver, e de imóveis ele só tem 2. Os 2 estavam com a Celina. No caso, o imóvel de Búzios, né? Já teve a substituição do operador hoteleiro, a gente já tinha visto isso no vídeo anterior, né? Foi imediatamente substituído. Não ficou nem um dia parado esse imóvel, ok? E ele vai citar que esse novo operador ele finalizou o primeiro mês de operação dele, né? Finalizou dia 16. E também esse já teve algumas recuperações feitas dentro desse imóvel, né? Pequenas obras ali, no caso ele vai atestar, são obras emergenciais, as quais demandaram um mínimo de investimento. A ocupação média do imóvel aí foi de 67%, ok? Inclusive ele cita que a diária foi mais alta, né? O valor cobrado pela diária foi mais alto do que o que estava sendo cobrado pela Celina, né? Isso aí pode, já vem a questão do investimento, né, o retorno, né, a gente já fica de olho nas expectativas, né, quando for totalmente substituído os imóveis, como é que vai ficar a questão dos hotéis, mas pelo menos aqui já tem uma notícia, pelo menos, digamos assim, um pouco animadora, né, pelo menos as diárias, né, já estão sendo superiores ao que estava sendo praticado antes pela Celina. Porém, a questão das obras ainda tem obra para ser feita, ok? Inclusive tem intervenção urgente, né, que ele vai fazer, depois na sequência as menos urgentes, mas ainda tem serviços a serem realizados nesse imóvel de Búzios. Quanto ao outro imóvel, né, os imóveis têm valores ali de 22 milhões de reais, o outro 20 milhões de reais, quase 21 milhões de reais. Então são imóveis de preços próximos, ok? Para você ter uma ideia na questão de custo e também questão de peso patrimonial. A gente vai já olhar isso adiante. Quanto ao outro imóvel, no caso é o Vila Madalena, esse ainda não tem um operador, né? Ele está em negociação com um novo operador tá buscando, ok? E ele cita que as condições do imóvel tá semelhante ao que estava lá em Búzios, porém, um pouco mais de obras serão necessárias, né? Ele cita que a necessidade de obras para adequação, principalmente para transformar ele em um hostel, que está atualmente, em sim um hotel, ok? Especialmente, como ele cita, a necessidade de adicionar mais banheiros, né? De construir mais banheiros, ok? Então, a obra o processo de obra é um pouco mais pesado, digamos assim, do que o que estava lá em Búzios. Também cita que o imóvel permanece fechado, ou seja, esse imóvel está parado e está só com a empresa de segurança lá contratada, ok? Para garantir, né, que ninguém faça, que ninguém chegue a mexer alguma coisa, né? Para garantir a preservação, como ele vai citar, ok? E agora falando dos CRIs, teve a Assembleia, né? E a Assembleia aprovou as seguintes matérias, né? No caso, a contratação do escritório, né? Isso aqui eu acho que a gente já até tinha visto no relatório anterior, e também a realização de aporte dos titulares dos CRIs, né? Quanto à questão das despesas de manutenção do CRI em aberto e futuras, e a estimativa dele é cobrir esses pagamentos aí pelo menos 6 meses, cobrir essas despesas, ok? E também a questão do assessor legal. No caso, o fundo realizou o pagamento, né? Pagou aí mais de 300 mil reais, né? Para pagar essa questão desse item B aqui, okay? Que é esse aporte. Também vai citar que teve o pagamento, né? Agora já outro pagamento que o fundo teve que fazer do IPTU que estava atrasado lá do Vila Madalena, né? Que deixaram de ser pagos pela Celina, no caso, na ordem de quase 290 mil reais, ok? Ou seja, ele fez um pagamento de 300 mil reais aqui, outro pagamento de quase 300 mil reais aqui. Então já foi aí 600 reais de prejuízo, né? Prejuízo não, né? De pagamentos realizados, ok? Também vai citar
que teve outro evento, né, no caso, que impactou negativamente o caixa do fundo. No caso, na ordem, ele até cita que não teve efeito caixa, né? A gente vai já olhar na DRE, lá ele vai estar esse valor negativo, ok? Mas teve um impacto negativo no resultado do mês de dezembro de 293 milhões, ou seja, mais quase 300 milhões, 300 mil reais, né? Ou seja, a gente já vai aqui quase 1 milhão de reais de prejuízo de contas, né? Essa questão desses 293 mil, isso aqui foi uma reversão da receita, né? No caso, teve o distrato, né? E o pagamento do aluguel ainda estava como contas a receber, né? E aí foi revertida no mês de dezembro, né? Então ficou esse prejuízo aí de 293 mil reais. A gente vai já ver isso aqui lá na DRE, né? Vai estar negativo no mês de dezembro. Ou seja, o mês foi complicado para o fundo, né? Teve uma dívida de 300 aqui, outra de 300 e outra de 300, né? Arredondando para cima os números, para facilitar. Então foi quase 900 mil reais aí só nesses 3 itens, né? Além disso, né, o fundo apresentou extraordinariamente no mês de dezembro um prejuízo, né? Somando tudo, né? Teve tudo aí, e questão de custos e outras despesas, no caso, fechou 1 milhão, né? Pouco mais de 1 milhão de reais de prejuízo. A gente já viu aqui 900 mil aqui, né? E aí com o restante fechou 1 milhão de prejuízo. E aí no semestre ele fechou com prejuízo de 374 mil reais. Não havendo, portanto, resultado a ser distribuído. Ele ainda tem a reserva. Esse fundo ele tinha parado as distribuições para tentar fazer reserva para caso viesse a precisar, né? E no caso a gente vê na questão da necessidade. E aí ele tem atualmente 19 centavos por cota, né? A última distribuição foi zerada, por isso a gente vai já olhar lá na DRE. Aqui a gente tem os CRIs que ele tem, ó, tudo linkado à Selic, né? Quase metade do fundo, né? 46% do fundo desses CRIs da Selic que estão aí aguardando, ok? Vai ter que esperar mais notícias a respeito disso, né? Pode demorar, pode ser rápido, a gente não sabe, não tem informação a respeito disso. Já na questão dos imóveis, a gente viu, né? Os imóveis o imóvel de Búzios tá rodando, né? Esse imóvel aqui de quase 21 milhões. No caso, 32% do patrimônio do fundo aqui tá rodando já tá com um novo operador. No caso, Vila Madalena, que tá em processo de negociação. Ok? Muita gente vê a questão da cota, né? Fica fazendo cálculos ali, considerando se tirasse todos os CRIs do portfólio, né? Meio que desprezasse os CRIs, como é que ficaria o valor patrimonial? Enfim, se você pegar aqui o valor dos dois imóveis, né, os 43 milhões de reais, e dividir pela quantidade de cotas, vai dar ali por volta de R$ 32, aliás, vai dar por volta de R$ 32,83, ok? Os dois imóveis, então. E ele até está sendo negociado aí por volta dos 14,30, né? Mas aí vai de cada um, né? Um pode ver ali como um risco grande demais, outro como uma estratégia para ganhar um dinheiro, ou quem sabe né? O futuro é incerto. A gente não faz nenhuma indicação de compra ou venda de ativos aqui, né? Inclusive esse fundo bateu aqui sua mínima, a gente vê aqui a questão de cotação. Imagine para quem pegou esse fundo lá no IPO, né? Pegou lá no preço lá dos R$ 100, né? Dependendo do preço que ele pegou aí, enfim. A cota tá a 14 e pouco, né? Então sempre estar ciente dos riscos, sempre estar ciente do que pode vir ou não a acontecer, ok? Tem coisa que nem tem como prever, nem coisa como para imaginar. Se a gente pegar só um desses imóveis aqui, daria por volta aí de R$ 16 por cota. Fazendo a conta dividindo ao meio, né? Os 32, 83 dividido por 2 aí, que seria quase meio a meio aqui os valores, né? Ficaria aí por volta de R$ 16 por cota cada um desses imóveis. E o patrimonial de 32, claro, tem os CRIs aí, né? Que estão aguardando algum resultado. Aqui a gente tem a questão dos imóveis, né? Um em São Paulo, outro Rio de Janeiro. A gente vê aqui a questão percentual investido, né? São os dois imóveis somente. Aqui a gente vê o resumo do portfólio do fundo, né? Os 40% dos CRIs. O caixa volta de 1,9. Aqui a gente tem a composição, né, do patrimônio do fundo de forma mais detalhada, né, em valores. Aqui a gente vê a provisão de devedores duvidosos, né, o valor devido à questão da inadimplência lá dos CRIs selinos, né, já foi feito a remarcação a valor, né, o valor da operação toda era 61 milhões de reais, foi remarcado em 30 milhões, por isso que a gente vê esse valor aqui, esses 30 milhões, né, foi já devido à remarcação de valor da operação, ok? E a gente vê a provisão, 30 milhões de reais, meio a meio, né? Uma provisão aí de 50%. Os FIIs, né? O restante do que é que o fundo tem. De fundo imobiliário, o fundo tem só cota, se eu não me engano. Se eu não me engano, é do Iridium, né? É do Iridium mesmo. 216 cotas apenas, né? Um volume bem pequeno de cotas. Aqui, novamente, a questão da composição do resultado. E aqui a DRE. Aqui a gente vê lá os 293 mil que ele citou lá no começo do relatório, né? Que era o valor que estava em contas a receber. Foi revertido em dezembro, lá referente ao imóvel Vila Madalena. E, no caso, como ele já falou que já pagou o IPTU lá do que não estava pago, né? Ele pagou também o valor que tinha que ser pago deliberado em assembleia a respeito dos custos lá do CRI
dos CRIs por período de 6 meses, né, ele já fez o pagamento, né, pelo que deu a entender, já foi pago o montante total, ok? Então, pelo jeito, assim, não teria mais dívidas, digamos assim, desse montante para o próximo mês, né? Se bem que a gente vai ter que acompanhar, porque até então é só a informação que a gente tem desse relatório. E aí, já fica aquela expectativa de quem sabe como o Búzios está funcionando, né? Já completou até um mês já com o novo operador, de quem sabe ter algum rendimento. Porém, a gente pode dar uma olhada nos pesos, né, dos resultados, né, dos aluguéis. Aluguéis não, né? Que é um hotel, mas dos valores, né, provenientes de resultado imobiliário que a gente estava tendo anteriormente com a Celina, quando estava pagando, né? Se a gente pegar isso nos relatórios anteriores, a gente vê que era 210 mil, por volta disso, né? Chegou aqui a 280 em março, né? Antes de ter a questão dos problemas, né? Como a gente vê que já estava negativo aqui. Então, vamos supor que cada um desses imóveis, né, como é 280, os dois imóveis, e ali os pesos patrimoniais são parecidos, vamos supor que cada um contribui com 140 mil, só para facilitar as contas, ok? Então, caso o Búzios mantivesse, né, o patamar aí dos 140 mil, a gente teria um resultado aqui em dezembro de por volta de... Aliás, no próximo anúncio, né, teria um resultado imobiliário aqui de 140 mil, a gente está só supondo valores, ok? Tem os rendimentos dos FIIs, né, as cotas do Irínio que ele tem, que são valores bem pequenos, são uma quantidade bem pequena, o valor de caixa também. Então, os 140, somando com mais 30 mais ou menos que ele está tirando aí por mês do caixa, o dinheiro rodando no CDI, alguma coisa do tipo, né? A liquidez dele. Vamos supor que de 170 mil reais, né? E ele tem de despesa mais ou menos por volta de 112 mil, chegando a bater 140 mil, 130. Então ficaria um valor aí, vamos chutar assim, fazendo a conta rápida ali, os 170 menos 140, ficaria aí por volta de 30 mil reais que ele teria para distribuir. Seria um valor relativamente pequeno, né? Até porque se a gente pegar esses 30 mil e for dividir pela quantidade de cotas, né? Vai dar um valor bem pequeno, né? Vai dar por volta aí de 2 centavos por cota, né? Que seria o resultado possível aí se ele fosse fazer essas distribuições com esses números que a gente está falando, né, esses 30 mil reais. Então, quem sabe alguma distribuição, ou talvez ele opte por guardar, né? Se vier a acontecer realmente o que a gente está imaginando esses valores, né? Serem valores próximos ao que a gente está supondo aqui, ok? Claro, a despesa também pode ser maior, pode ser menor nesse mês aqui desse estouro devido a esses custos que a gente viu. Mas enfim, para o próximo anúncio, em virtude disso, eu vou chutar que ele não faça entrega, né? Devido ao que a gente viu de valores aqui que são bem baixos, né? Ou talvez ele entregue valores pequenos, né? Mas enfim, vai do palpite de cada um. Vou palpitar, lembrando, é só um chute, só um palpite, né? Vou sempre torcer para que o fundo consiga entregar e retornar, né? Ter uma valorização aí, quem sabe, ok? Mas aí dentro do que a gente vem acompanhando, eu vou palpitar aí que ele continue zerado, ou quem sabe aí no máximo os 2, 3 centavos para o próximo anúncio, ok? Vamos continuar aqui. Aqui a gente tem os imóveis, né? Tem o Vila Madalena, que é o que está aguardando o novo operador. O de Búzios aqui, que continua em funcionamento, ok? Teve só a troca do operador. E é isso, né? O pessoal que se inscrevam no canal, participem do grupo Telegram. O link do grupo Telegram vai estar na descrição do vídeo. Beleza? Participa lá conosco, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Valeu!